que aconteceu entre vocês e vocês já fizeram as pazes? Não, a gente não fez as pazes. E, na verdade, é o seguinte, houve um afastamento natural, mas não houve uma briga comigo entre Pudim e Garotinho. Não houve uma briga. Houve uma compreensão da minha parte de que naquele momento ali já não existia mais espaço para mim, né? E aí eu vou ser muito sincero, muito honesto aqui com vocês, porque eu acho que as pessoas que estão em casa merecem essa justificativa, né? Veja bem, eu via as crianças de Garotinho nascer, cara. Entendeu? Por exemplo, a Clarissa tem a mesma idade do que a minha filha mais velha, a Roberta, vai fazer 41 anos esse ano, e o Vladimir vai fazer 38, que é a diferença de 3 anos, do meu filho também. Então, o Vladimir tem a mesma idade do netinho e a Clarissa tem a mesma idade de Roberta, minha filha. Então, eu vi essas crianças nascerem ali. E o processo político foi, de uma certa forma, eu percebi que o Garotinho foi ampliando a questão da participação familiar no processo. Então, se você observar, naquela época, a doutora Alcione foi deputada, o Carlos Jade, que era marido dela, foi vereador. Aí depois veio Chicão participar do processo político, Rosinha já participava do processo político, Garotinho participando do processo político, aí vem Clarissa participar do processo político, aí vem o Vladimir participar do processo político eleitoral, aí vem o Álvaro participar do processo político eleitoral. Então, houve uma ampliação muito grande da participação, e nada contra. Tá? Só que é o seguinte, não tem um ditado que diz que os incomodados que se mudem. Né? Então, eu vi que eu seria, na verdade, um pivô da discórdia entre Garotinho e o Vladimir. Porque quando aconteceu o processo eleitoral, que o Garotinho teve uma questão que justiça seja feita, ele me elegeu deputado federal, não fui eu que me elegi, ele me botou debaixo do braço e me elegeu deputado federal. E aí, naquela eleição de 2006, eu tive o prazer de ser deputado federal junto com o Lula, de 2007 a 2010. Aí, em 2010, ele candidato a governador e eu candidato à reeleição. Quando acontecem algumas questões de natureza jurídica, e ele ficou receoso, falou, eu não vou nessa, tá certo? Porque pode acabar eu perdendo a eleição por algum problema jurídico. Então, eu vou ser candidato a deputado federal e você vai sair do processo. Eu falei, Garotinho, mas eu tenho tanto a fazer no Congresso Nacional, fiz um mandato belíssimo na Câmara dos Deputados. Ele falou, não dá para você. E aí começou ali começou um primeiro sinal. Uma discórdia, né? Da minha parte interior. E eu nunca extravasei isso com ninguém. Por que Feijó e não Pudim? Por que Feijó e não Pudim? Que era adversário político dele. Aí eu fui, e aí eu não poderia nem ser candidato a deputado estadual, porque o compromisso era com o Roberto Henriques. Aí um dia, numa reunião no Rio de Janeiro, Rosinha estava junto lá, e Rosinha me estimulou a ser candidato a deputado estadual. Aí foi Roberto Henriques junto comigo. Sendo que a prioridade da eleição era com Roberto Henriques. Então tinha a candidatura do Garotinho, que se eu tivesse sido candidato a deputado federal junto com ele, igual o Feijó foi, eu teria sido eleito também, junto com ele. E aí eu desço para deputado estadual e fiquei como suplente. Não ganhei a eleição, Roberto Henriques vai ganhar a eleição. Aí, tudo bem, no meio do mandato, eu vou e assumo, porque o Miguel Giovanni ganha a eleição para prefeito em Araruama, se elege lá e renuncia. Quem tinha vencido a eleição para vereadora no Rio de Janeiro naquele ano também foi a Verônica Costa, que era a primeira suplente. E aí ela opta por ser candidata a ser vereadora no Rio de Janeiro, porque tinha vencido a eleição. E aí eu assumo o mandato de deputado estadual em 2013, 14. Né? Na eleição de 2014, né, houve um problema sério, porque o Vladimir queria ser candidato. Vladimir queria ser candidato a deputado estadual. E eu fui e falei, Garotinho, o que eu vou fazer? O que você quer que faça? Ele disse, Garotinho, o Vladimir vai, abraça a candidatura de Bruno Doari contra mim. Entendeu? E aí foi um sufoco tão grande que eu percebi ali que
não estava havendo mais espaço para mim. Entendi. No processo. Porque a família da Dauaire foi uma família adversária nossa de vida. Tanto é que a candidatura de Ranulfo foi contra os Dauaires lá em São Bernardo. Poucas pessoas sabem dessa estrutura toda. Então, um dia eu peguei e falei assim, olha, não terminada a eleição, entendeu? Eu falei, meu irmão, não dá mais para mim. Não dá mais para mim. Eu tenho que tocar a minha vida, porque acabou o espaço para mim aqui. E o processo deles é eleger. Clarissa chegou, Vladimir quer ser, e tanto é que você vê aí. Ó, aí a família continua. E eu não quis, eu, por opção, não quis criar um ambiente ruim entre pai e filho. Quando o pai perde a eleição, poucas pessoas sabem disso. Ele quis responsabilizar o Vladimir. Porque o Vladimir ficou fazendo a campanha do Bruno, da Dauaire, e ele achava que o Vladimir não estaria assumindo os compromissos que tinha com ele na Baixada. Que ele deu a Baixada para Vladimir trabalhar lá. E aí ele perde a eleição para o Marcelo Crivella por 40 mil votos. Ele deixa de ir para o segundo turno, com pesão por 40 mil votos. Então ele quis responsabilizar o Vladimir em parte por essa diferença. E eu fui uma das pessoas que defendia o Vladimir. Eu falei, não, ele não tem nada a ver com isso. Entendeu? E ainda dizia disso para ele, assim, poxa, garotinho, o Vladimir, aqui eu posso falar com sinceridade, viu? A diferença em Campos foi a que deu o maior problema para o garotinho. E eu disse isso a ele, olha, se você for querer hierarquizar responsabilidades, primeiro Rosinha, segundo Clarissa, terceiro Vladimir. É a primeira vez que eu falo isso. Primeira vez que eu falo isso. Se você quiser hierarquizar Rosinha, Clarissa e Vladimir. Por que eu estava falando isso? Porque Rosinha fez um governo maravilhoso. Fez um governo extraordinário, que poderia, se tivesse trabalhado politicamente, eleitoralmente, reverter numa maior quantidade de votos para ele aqui. E a Rosinha foi para a rua depois. Na campanha ela foi um leão, foi uma leoa na campanha. Não estou aqui tirando o mérito dela. Mas eu tentando defender o Vladimir da metralhadora que estava na cabeça dele. E a segunda foi Clarissa, com muita sinceridade, que eu disse para ele. Falei, garotinho, eu larguei a minha campanha aqui e fui para lá fazer a campanha dele. Eu larguei a minha campanha aqui e fui para lá fazer a campanha dele. Um mês antes de terminar a campanha. Tanto é que aqui em Campos, que o Rosinha que estava tocando a campanha para mim aqui, eu tive menos 1.000 votos do que o Bruno Dauaire. O que aconteceu, na verdade? Essa foi a de 2000 e... Foi 2014? Não. Foi 2014, quando ele se elegeu o Pezão. Quando se elegeu o Pezão. Entendeu? Aí o que aconteceu? Quando em 14, quando acontece isso, ele vai, eu digo assim, olha, e o segundo erro que você cometeu? O primeiro erro, lá em Campos, que a gente poderia ter aproveitado melhor eleitoralmente uma administração fantástica que a Rosinha fez. Fez casas populares, o governo dela administrativamente, politicamente era extraordinário, mas eleitoralmente ele não correspondeu ao tamanho e à magnitude da administração e também da questão da política. Eleitoralmente ela não soube aproveitar. Bem, segundo, eu disse para ele, olha, nós aprendemos com o velho Brizola que as coisas menores cabem dentro das maiores, mas as maiores não cabem dentro das menores. Você cometeu um erro estratégico, um erro primário. Você enfiou a sua candidatura dentro da candidatura da Clarissa. Entendi. E a Clarissa, embora ela tivesse feito 350 mil votos naquela eleição, ao ele enfiar a candidatura dele na dela, ou seja, ela que levava a candidatura dele, ela começou a criar áreas de atrito com candidatos a deputados federais, também naquela época, que estavam defendendo a candidatura dele. Quando ela chegava no ambiente, e a Clarissa sempre foi uma pessoa muito impetuosa na questão eleitoral, ela sempre foi uma pessoa dura na campanha eleitoral. Firme, entendeu? Firme, e passava o trator. E nisso de passar o trator, eu vi, ninguém me disse não, pessoas vinham reclamar comigo que estariam abandonando a candidatura dele, deixando o barco rolar, porque ela atropelou. Então ele perdeu muito apoio de candidatos a deputado federal pela inabilidade. Porque se ela fizesse 200 mil votos, 100 mil votos, não faria diferença para ela
para que ela pudesse se eleger. Uhum. Mas ela queria se eleger com uma quantidade de votos assombrosa, porque o pai tinha feito 700 mil votos na eleição de 10. Uhum. Na eleição de 10, o pai fez 750 mil votos, não sei exatamente aqui. Então, isso... e por último, o Vladimir. Que eu falei, você quer que a responsabilidade de mim? Ele é o último nessa história, mas ele quis inverter a história. Então, aí a partir daquele momento ali começou a haver uma definitiva ruptura minha. Não que eu não tenho nada para falar de Garotinho, muito pelo Vocês têm uma contrário. história juntos, não tem... Foi um cara que me ajudou muito, foi um cara que me deu oportunidade, mas eu rompi, fui tocar a minha vida. Aqui, quer falar eu vou falar uma coisa no ar. Conhecendo o Pudim como eu conheço, e conhecendo assim, Garotinho, eu conheci aqui, né? Mas vi ele falando desses amigos que, né, que acabaram rompendo, mas que foram aliados, que construíram a história, que construíram o Muda Campos. Acho que a gente ainda vai botar os dois sentados aqui. É muita pretensão nossa, mas eu não tenho acho problema que a nenhum, cidade não. merece isso. Eu não tenho problema nenhum em estar com ele, porque é o seguinte, eu reconheço a história dele. E a gente está até uma vez conversando com o Fernando Leite, a gente falou assim, o povo de Campos foi muito injusto com o Garotinho. Muito injusto. Né? Mas a história haverá de reconhecer. Né? Esse que é o duro da vida pública. Né? Ela reconhece tardiamente. Tardiamente. Entendeu? Tardiamente. O grande mentor disso tudo foi ele. E se nós estamos hoje aqui, onde nós estamos, foi porque ele abriu todas as portas para todo mundo que está aí. E hoje a gente vê o que ele está passando, tá certo? Eu rompi com ele não porque eu nunca fui falar mal dele na rua, nem nada, mas ele hoje está amargando aí, tá certo? Essa situação de que ele está amargando, justamente para as pessoas que ele defendeu a vida toda. As pessoas que ele botou o peito na frente. O que Garotinho fez em defesa de muita gente, cara, ele não merecia passar o que está passando. Uma pessoa que... E outra coisa, politicamente falando, um gênio. Sob o ponto de vista pessoal, eu nunca vi uma pessoa tão humana. Entendeu? Se você precisar dele ficar na cabeceira da sua cama, ele vai ficar. Entendeu? Ele vai ficar ali, larga tudo e vai ficar ali do seu lado ali até que você melhore para poder ele ir embora. Então eu acho que tardiamente Campos vai reconhecer, mas infelizmente hoje o cara foi para essa situação que está aí.